Alô pessoal, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, sempre com temas diferentes e convidados muito especiais, como a convidada de hoje. Mas antes eu quero dizer que o programa desta noite tem um número espetacular de Show Mais 2890. E eu gostaria que vocês participassem bastante através das nossas plataformas, que daqui a pouquinho já vão começar a correr aqui no vídeo, para que você possa fazer perguntas sobre o tema em pauta, para que você possa sugerir temas. Olha, Dácio, eu gostaria de falar sobre pá, sobre aquilo. Você pode sugerir convidados. Olha, eu fui fazer uma visita médica no doutor fulano de tal, eu achei ele espetacular, já começou. Achei ele espetacular, fala muito bem, ele tem umas teorias interessantes sobre espinha no rosto, por exemplo, não é? Não custa a gente contatar e estudar uma pauta para que ele possa... O nosso objetivo é passar informação, é passar conhecimento para vocês, não nós, os convidados, ok? Podem usar qualquer uma dessas plataformas que chegam aqui para a gente os mais variados pedidos e nós atendemos, lógico, na medida do possível, mas todos com muito prazer. O tema desta noite vai ser muito importante, como todos, e chama-se exatamente a importância da educação na formação dos cidadãos. Tanto é que eu já vou falar a frase final, que é de Immanuel Kant, muito inteligente, era um garoto esperto, o Kant, viu? Danadinho ele mas ele era muito esperto. Ele disse um dia o seguinte, aspas, o homem não é nada além daquilo que a educação fez dele, fecha aspas. Então, muita criminalidade que a gente vê, estupidez, feminicídio, tudo isso é falta de educação. É verdade, a pessoa mais educada leva tudo aqui no papo, não quer uma coisa, olha, deixa bem claro que você não quer, que você não gostou, que você está indo embora, mas não precisa fazer o que está acontecendo por aí, a gente fica horrorizado. Bom, quem vai falar muito sobre esse assunto é a nossa convidada, para a qual eu pediria uma salva de palmas, a psicóloga e psicopedagoga Alessandra Abreu Florentino. Alessandra, a galera veio todinha, hein? Oh. Obrigado por ter vindo, prazer muito grande em tê-la aqui no programa. Obrigada, Dácio. A educação, né, Alessandra, dando continuidade ao que eu estava dizendo, é realmente a base de tudo, né? Tão bonito uma pessoa educada. Não precisa também ficar sim, não, muito obrigado, muitíssimo... Não. É a educação na postura da vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, é um tema de extrema importância. Quando a gente fala em educação, a gente pensa na base de tudo, porque tanto se diz de educação a respeito da estimulação que a gente recebe das nossas figuras parentais, depois a gente passa para uma referência de educação daquilo que a gente tem como base escolar, e depois a gente tem uma outra forma de olhar para a educação, que é a formação enquanto indivíduo, e que isso não tem a ver apenas com o conjunto de matérias que a gente aprendeu na escola, tem a ver com um conjunto de experiências e de sabedoria que a gente vai absorvendo. Essa é a parte didática, né? A gente pode até não lembrar mais, acho que nem os professores lembram também, sim, não é? Mas é mais do que isso. É muito mais que isso, é uma absorção das experiências da vida de forma a desenvolver sabedoria, maturidade e consciência, para que a gente possa dar passos, né, como cidadãos no mundo de uma maneira consciente, de uma maneira que tenha realmente a ver com a nossa essência interna. Isso é muito interessante quando a gente fala do processo de educação, além do processo escolar, né? Como paralelo ao processo escolar. É longe disso, né? Por isso que na escola você já vê a formação de grupinhos, o grupinho do barulho, o grupinho dos estudiosos, não é? Os CDFs, aqueles mais bonzinhos, os mais danadinhos. Isso não quer dizer também, não é, que os CDFs vão sair-se todos bem na vida, não quer dizer, não é um contrato assinado, não é? Sim, não costuma ser um contrato assinado, não é garantia de nada. Muitas vezes a gente vê adultos que constantemente não se sentem preparados internamente para darem certos passos, ou porque estão se comparando com os que estavam eternamente estudando na primeira fila, ou porque estão se comparando com alguém que teve mais tempo didático ou mais oportunidades de ensino, de estudo, de aprofundamento em algumas questões. Entretanto, a atitude da
pessoa perante os passos da vida conta tanto quanto a nota da escola, né? A nota da escola, ou as matérias que a pessoa absorveu ao longo da vida, elas não vão falar mais alto do que o indivíduo tem de garra para fazer valer a construção da própria história. Sabe o que eu acho? Me corrija se eu estiver errado, eu acho que o esporte, ele traz isso que você acabou de falar, traz garra, traz determinação, não é? Eu acho que o aluno que estuda e pratica esporte, ele tem uma formação mais sólida. Faz todo sentido, porque desde cedo a criança, o jovem, acaba tendo uma conexão entre corpo e mente. Então, essa estimulação faz com que eles tenham um desenvolvimento psicomotor mais integrado e muda não só a questão de uma agilidade maior mesmo motora e um sentido de presença corporal nas experiências de vida, como o mental responde com mais precisão, o mental responde com mais capacidade de foco e atenção, o mental responde com um emocional que é mais preparado para fazer enfrentamentos de frustrações e situações que pedem superação. Então, o esporte, como um aliado ao processo da educação do indivíduo, é uma ferramenta excelente de integração. Você é especialista também em psicologia do feminino, isso é muito importante, né? Eu faço uma correlação na base escolar, que as meninas prestam mais atenção na aula, fazem melhor as tarefas diárias, não é? Elas redistribuem, não é, nessa conexão entre corpo e mente, o melhor delas, não é? Fazem relações públicas com o professorado, não é? Aquela famosa maçãzinha, aquele famoso botão de rosa, política, não é? E a somatória de todos esses itens e mais a capacidade intelectual, lógico, fazem com que as mulheres passem realmente na frente dos homens em nota escolar? A forma, né, que o cognitivo se desenvolve entre mulheres e homens é diferente. Então, mais cedo, é mais prematuro, acontece mais cedo, mais precoce, acho que é a melhor palavra, para falar sobre a formação neurológica da mulher. E a própria característica natural do feminino é ter uma capacidade inerente de aprofundamento. Então, a mulher se concentra por mais tempo, enquanto o homem é capaz de ter um foco mais preciso, porém com uma menor quantidade de tempo. Ele presta atenção por menos tempo em algo muito pontual. Ele foca e depois mais. Ele já vai ficar mais agitado. O periférico ele não se incomoda. Isso, exatamente. Aí vai desfocar com rapidez e depois foca em outra coisa. Você tem razão. E a mulher, ela tem, já na própria natureza, essa capacidade de aprofundamento. Ela vai provavelmente focar em menos pontos, porém, onde ela foca, ela vai focar com mais aprofundamento. Por isso que elas são mais resguardadas em comportamento escolar. Além desse foco feminino mais preciso, não é? Ela não abandona o periférico. Ela vê uma criança chorando, ela vê um cachorro atravessando a rua, não é? O homem já... Não vi. O que foi? Também não vê que eu estou preocupado aqui? Ele passa a desconhecer o que o cerca, né? É verdade. A mulher tem uma visão geral muito mais facilitada, porém essa visão geral não necessariamente é aprofundada. Por exemplo, ela não está pegando um bebê que está chorando e ao mesmo tempo prestando atenção no leite que derramou. Né? Ela está aqui pegando o bebê e vendo que o leite derramou, mas ela não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo com profundidade, né? No que ela aprofundou? Pegar o bebê que chorou. O homem só veria o bebê chorando, nem perceberia o leite caindo. Ele precisaria largar o bebê e falar, nossa, ali tem um leite caindo. Mas são naturezas diferentes e cada uma tem a sua função, né? Não tem uma natureza melhor. Na verdade, são habilidades que se complementam, né? Feminino e masculino nasceram para se complementar. Em que faixa etária você acha que a pessoa absorve mais os conhecimentos que o cercam? Olha, isso desde que eles estão assim, bebezinhos e recebendo a estimulação no dia a dia deles.
tudo já é leitura, né? Desde que é bebê, assim, nasceu já está percebendo coisas e já está fazendo registros. Até uns 6, 7 anos, muita coisa eles vão absorvendo de maneira inconsciente. E mesmo quando a gente vai estimulando, sabendo que a criança não está compreendendo com tanta precisão aquilo por conta de maturidade neurológica e de estarem em desenvolvimento, depois lá na adolescência a gente vê isso com 11, 12, 13 anos, eles já vão se diferenciando, enquanto as habilidades naturais de cada um. E aí o quanto vai prestar de atenção ou o quanto vai ter comprometimento com uma responsabilidade, com um compromisso escolar, com algo assim, tem a questão da natureza de cada um, mas tem muito a ver com o repertório do que foi estimulado a vida toda. Ô, Alessandra, você nota um evoluir dos bebezinhos? Eles já nascem rindo, já nascem piscando, já nascem sabendo quem é a avó, quem é o vô. Nascem, depois de alguns meses já estão dançando na frente do televisor. A forma como eles lidam com os eletrônicos também me deixa aquela mãozinha que nem dá para pegar e pim, dedinho. pim, 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 pim. Conforme nós humanos a gente vai evoluindo, naturalmente, né, a gente vai trazendo ao mundo crianças que já têm um outro neurológico, E né, um isso outro sistema muda toda a neurológico. estrutura educacional, todas as faixas sedimentadas de psicologia, de psiquiatria, da ciência. Há um movimento aí, né? Para absolutamente tudo. Tanto quanto a época em que eu fui professora, eu vivi claramente, eu dei aula por 10 anos. Então, dentro dessa década, eu vivi claramente o que era precisar mudar a estimulação para iniciantes, porque eles já chegavam em maior prontidão didática. Eles já chegam e mega pedagógica. estimulados, né? Mega estimulados. E depois, no trabalho do consultório, que eu atendo há 13 anos, então eu deixei de ser professora e comecei a trabalhar como psicóloga. Eu vejo cada vez mais as crianças e os adultos chegando com uma outra maturidade, já chegam mais despertos, já chegam mais conscientes, já chegam com um olhar diferente, uma forma de se comunicar diferenciada também. E aquele aluno que não se adapta ao meio ambiente, nem escolar, nem doméstico, nem no seu consultório, ele é um suposto rebelde. Então, tem jeito? Os rebeldes têm jeito sim, eles merecem todo o nosso acolhimento. É sempre muito importante entender qual é a característica do barulho do rebelde. O porquê, né? Exatamente. Todo rebelde, a partir da característica dele, difícil de lidar, está contando uma necessidade dele que não está sendo compreendida por quem está em volta. Mas todos os rebeldes têm causa, eles não são rebeldes sem causa, e todos os rebeldes têm um caminho de harmonização e de conscientização. Pelos seus conhecimentos em consultório, você pode observar, lógico que você não vai falar para o consultado, mas para os familiares, olha, esse seu filho ele precisa mais do que eles estão dando para ele. Ele tem que ir numa escola diferenciada, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Porque a família insiste, não é? Às vezes em não ver, né? Uhum. Se bem que o passo de ter ido te procurar, por exemplo, já é um passo positivo, né? É que às vezes, embora eu reconheço sim que já é um primeiro passo positivo eles buscarem ajuda, às vezes os pais ainda assim têm muita esperança de que a gente não identifique algum transtorno naquele jovem, algum transtorno naquela criança que precise de um tratamento multidisciplinar ou precise de um tratamento Ele faz conjunto. figa para não encontrar nada. E aí quando a gente precisa realmente encaminhar para uma avaliação mais completa e falar, olha, aqui existe um transtorno, precisa fazer um tratamento assim, assim, assado. Aí vem aquela resistência, né? Puxa, pensei que era só um probleminha comportamental, pensei que só com a psicoterapia resolvesse, mas acaba sendo um caminho de resistência quando a gente precisa de uma intervenção multidisciplinar, principalmente quando eu preciso de alguma especialização psiquiátrica trabalhando junto comigo ou alguma intervenção neurológica. E, Alessandra, geralmente quem leva em consultório? A mãe, o pai, ambos? Quando a criança avó vai chega, junto para pôr mais lenha na maioria fogueira. das vezes a escola encaminha, e aí a mãe acaba procurando. Quando a mãe me aborda, eu procuro pedir para fazer uma entrevista com pai e mãe, e se for necessário, com o adulto que mais convive com aquela criança. Que pode ser uma tia, Pode por exemplo. ser, mas às vezes eu precisei conversar muitas vezes com babás. Né? Não precisa ser um familiar direto, mas o cuidador responsável, o principal, né? Porque dependendo da pessoa que acompanhar a pessoa que está lá em necessidade,
ele vai se abrir mais ou menos com você. Sim. Não é? Que nem você vai procurar um ginecologista e leva o marido, por exemplo. Eu acho que determinadas coisas que você queira dizer para o ginecologista, na frente do marido há uma certa inibição, não é? Quando eu percebo que a pessoa não está à vontade, na verdade, quando a pessoa me aborda, eu até pergunto, para quem fez o contato, você gostaria de um horário para uma entrevista individual? Mas eu Perfeito. também gostaria de fazer uma segunda entrevista com o casal ou com quem mais participe do ou processo. pede para a pessoa se retirar, né? Dá licença, mas... Geralmente eles não falam e eu também não. Assim, eu percebo o constrangimento, porque vamos supor que a pessoa tenha agendado para ela e para o marido, para a gente fazer aquela anamnese para depois poder agendar a criança ou o adolescente, que todo menor de idade passa pelo mesmo processo de anamnese com os pais. Aí, às vezes, eu percebo que está tendo constrangimento. A gente vai desenvolvendo uma percepção, né? A gente sabe quando porque tem certas coisas que escondendo parece que não saem, não brotam, né? Não vem com fluidez fácil, Não. né? Aí eu espero, eu termino, faço as perguntas que eu preciso. Tem, às vezes, muitas mães que se sentem intimidadas de falar alguma coisa que, às vezes, pode prejudicar, claro, porque né? a pessoa prefere faltar com a verdade com você, né, do que chocar as pessoas que estão... Nossa, eles não sabem que eu faço isso, eu faço. Exatamente, exatamente. É difícil quando a gente tem que orientar os pais, né? Quando a gente fala assim, olha, estou cuidando do filho, mas se não cuidar dos pais também, se eu não puder encaminhar esses pais para que também sejam devidamente orientados, aquela criança não vai sair do lugar. Bom, quando o assunto é educação, que vocês estão vendo que é um assunto muito envolvente e todo mundo precisa participar, porque eu acho que um percentual bem grande de famílias enfrentam esse tipo de problema, ou mais ou menos. Às vezes, um muito estudioso também é problema, ele não quer nem jantar, né? ele não janta, não dorme, não fala, também precisa procurar ajuda, não é? Então não é intervalo quando o tema é educação, é recreio. Nós vamos para um recreio rápido e rasteiro e já voltamos. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta, recebendo com muito prazer, terminou o recreio, a Alessandra Abreu Florentino, psicóloga e psicopedagoga. Estão perguntando bastante sobre educação emocional. Não é a pessoa está nervosinha ou está calminha, não é nada a ver ou tem a ver, professora? Tem bastante. A gente às vezes brinca dentro da nossa área que psicologia deveria ser um tema dentro deveria ser mais uma das matérias escolares, né? Deveria ser algo natural, tanto quanto aprender português, matemática e qualquer outra matéria. Não é? Exatamente, que é para a pessoa poder ter a oportunidade desde cedo de receber educação emocional, que nada mais é do que a pessoa receber a estimulação necessária para ela saber olhar para dentro tão bem quanto ela olha para fora e vai absorvendo do restante da experiência escolar dela. E ela vai aprendendo sobre si mesma enquanto indivíduo e seu papel no mundo. Porque ao se conhecer, ela vai conviver com uma certa facilidade com os demais, né? Sim, ela vai aprender a respeito do controle dos impulsos, vai aprender a respeito de desenvolver referências e parâmetros que vão moldar suas crenças pessoais e a sua visão de mundo, sua visão de vida, sua visão pessoal e coletiva. A educação emocional dá a oportunidade da criança, do jovem, de qualquer um de nós, né, desenvolver várias maneiras de se relacionar com o mundo, porque a partir do momento que eu aprendo a ter respeito por mim, eu vou ter naturalmente uma troca de respeito, atenção, amor, carinho com os demais. Quando eu sei respeitar os meus limites, eu aprendo a dizer sim e não dentro dos meus limites, eu consigo com muito mais facilidade respeitar o seu limite, entender o seu cansaço, entender o seu sim e o seu não. Saber se portar, né? Exatamente. Em casa, na escola, no trabalho, no emprego. Sim, exatamente. Quanta gente não sabendo controlar os impulsos, não é? Perdem do dia para a noite um bom emprego por ter ofendido fulano, ciclano, ou feito um escândalo, ou sei lá, ou não sabendo se portar.
Exatamente. Ou por não conseguir lidar com algumas características de personalidade que desde cedo mostram que aquilo precisa de uma modelagem, né? Uma característica, eu falo que não é nem defeito nem qualidade. A característica X é como um volume de rádio, né? Às vezes a gente vai abaixar, se estiver muito alto, a gente vai aumentar um pouquinho, para aquilo se tornar estável, para aquela característica ficar em harmonia com o todo daquele indivíduo. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu sou muito brava, ou eu sou excessivamente perfeccionista, eu sou extremamente responsável ou desorganizada. Eu perco as estribeiras. Exatamente. O que quer que ela diga para mim, eu não vou achar nenhuma qualidade ou nenhum defeito. Vou falar, isso é uma característica. Agora vamos entender como essa característica acontece no seu comportamento no mundo. Me conta aí uma situação sua de irresponsabilidade ou uma situação de muita timidez para eu entender como você se porta. Aprender a fazer uma leitura do que aquilo que você está dizendo possa estar ferindo determinada pessoa no grupo. Aí você vai pegar um desvio para a esquerda ou para a direita, não é? Vai se reposicionar, vai acrescentar algo no seu depoimento que suavize aquilo que você havia dito. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, isso acaba me remetendo que quando a gente chega, assim, numa fase adulta, além de não ter havido uma estimulação ou oportunidades mesmo da pessoa entrar em contato com ela mesma e aprender a se equilibrar ao longo da vida, me remete àquela etapa que muitas vezes é pulada do adolescente, que lembra quando o adolescente vai prestar vestibular, que ele pode entrar para um processo de orientação vocacional, nem sempre as escolas estimulam a isso. Então a pessoa vai vivendo cegamente, vai vivendo, passa por aqui, passa por ali, vai vivendo a vida dela. De repente ela se torna um adulto que nunca se ouviu, um adulto frustrado, um adulto que não está encaixado dentro daquela profissão, ele preenche aquelas opções dele. De qualquer jeito. E aí, naturalmente, esse adulto desenvolve uma alteração de personalidade. A pessoa vai ficando muito frustrada, isso faz com que ela tenha mais facilidade em se tornar nervosa e agressiva. Isso gera depois, como uma bola de neve, né? Uma falta de adaptação ao ambiente e à rotina como um todo. Então, às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo com o adulto lá na frente, que quando você busca na história de vida, a pessoa nunca entendeu como era importante ela olhar para dentro e ser estimulada a tomar decisões que tenham a ver com o caminho exato da essência dela. É um pizzaiolo que queria ser enfermeiro, é um enfermeiro que queria ser pizzaiolo, queria ter uma pastelaria. E aquelas famílias que a geração segue tendo a mesma profissão, e aí coitada daquela alma que quer fazer uma coisa diferente e ninguém deixa. Porque inclusive eles usam como slogan, né? Since 1920. Exatamente. Às vezes isso é muito famílias de médicos, famílias de advogados. Famílias tradicionalíssimas. É muito isso, exatamente. Eu tenho certeza que dentro de um tronco, vários filhos, netos, né, bisnetos possam sim ter a ver com o mesmo histórico profissional, mas de repente nasce um peixinho que é filho do peixe, mas quer fazer uma coisa completamente diferente. Nem sempre o tronco familiar dá a vazão a essa individualidade. E com certeza a pessoa tem de ter total liberdade de fazer uma escolha, quer a família seja tradicional ou não. Isso. Por isso que a educação é um tema sempre pertinente. E desde criança mesmo, sabe? Desde criança, a criança precisa ser estimulada a se escutar, a se resguardar. Ela, dentro do ambiente escolar, ela também tem oportunidade de receber várias estimulações. Hoje, por exemplo, eu sei que eu tenho alguns pacientes adolescentes, eu acho muito legal, eles estão recebendo informações sobre educação financeira. Eu acho muito legal, porque o adolescente que vem de uma infância, de uma pré-adolescência, em que entende, né, porque recebe uma educação emocional apropriada, depois tem uma orientação financeira, depois não se torna um adulto diferenciado, um adulto menos impulsivo, um adulto que sabe dar valor ao dinheiro, que sabe lidar com o mundo material com responsabilidade. Claro, que sabe lidar com juros, fazer contas, saber se vale a pena você comprar determinada coisa ou não. Sim. Agora, doutora, assim como nós estamos observando os nenezinhos que nós citamos no primeiro bloco, que já vêm falando francês, inglês, alemão, não é? Tudo pré-programado. Há uma certa renovação também na idosidade. Os idosos estão ficando idosos,
da maneira mais jovem possível, Uhum. não é? Então, se libertando também de determinados padrões, não é? Que eram antigamente impostos, não só pela família, como pela própria sociedade. As coisas estão mudando também nessa faixa etária, que seria a última, né, que vai, sei lá, dos 60 ou 70 até o infinito. Tanto é que eu sempre cito aqui, perguntaram para um senhor, um repórter perguntou, um senhor que estava fazendo 105 anos, 105, hein? Qual era o segredo dessa longevidade? Ele falou, é simples, é só não morrer. Então, pela resposta, a gente nota, né, a sagacidade da pessoa, a esperteza da pessoa, né, coisa que não acontecia antigamente. Antigamente, uma pessoa com 50, 55 já tinha até características mais acentuadas, né? É verdade, é muito verdade o que você está dizendo. O cérebro tem uma neuroplasticidade que é uma característica inerente, né? O cérebro é completamente moldável. E tem um tempo, né, de um tempo para cá, que as pessoas começaram a realmente valorizar atividades que estimulem a não rigidez do cérebro, que é o que promove o envelhecimento. Porque as sinapses estão lá louquinhas para funcionarem. Então, é reconhecido, é recente, mas já é reconhecida a importância das atividades que estimulem essa ginástica cerebral para que a neuroplasticidade continue moldando aquele indivíduo de forma que ele permaneça ativo pelo máximo de tempo, né? Que ele estenda a manutenção. Corretíssimo. Hoje em dia, quando a pessoa fala, vou me aposentar, fala, cuidado. Isso. Não é? Geralmente, um aposentado, ele entra numa inércia quase que total. E essa inércia engessa o processamento cognitivo. E aí, quando o processamento cognitivo começa a ficar mais lento, menos estimulado, ele vai ficando sedado, né? Ele vai adormecendo. Com certeza. E depois tem um outro agravante, doutora. A gente vive 30, 40, 50, 200 anos com a esposa, por exemplo, né? Quando você vai conviver com ela no dia a dia, a coisa muda. Você não a conhecia do jeito que você achava que conhecia e ela vice-versa. Ou seja, não dá muito certo isso daí. Não é? É legal você sair de casa, desintoxicar, ela ficar com os afazeres dela lá, você com os teus amigos, ou o emprego. Você pode se aposentar de várias formas, não é? Continuar trabalhando numa coisa que exija menos, não é? Mas que te estimulem, né, essas atividades, a parte cerebral, que é muito importante. Senão fica um Zé Mané lá. Sim, assim como as pessoas poderiam ser educadas a se aposentarem. Poderia ser um projeto que acontecesse dentro das empresas, por exemplo. Então, mas nós estamos bem nessa fase da aposentadoria, né? Mas as pessoas não estão preparadas para entender o que seria para ela o bom ou o ruim. O que significa ter esse tempo para si mesmo, né? Não é só o dinheiro, não faz a menor ideia do que fazer com o tempo para ela mesma. E isso daí a gente avisa desde a adolescência. Desde a adolescência, que o adolescente tem uma tarde inteira para estudar para uma prova e ele chega à noite e fala que está com sono e não deu tempo de estudar. Assim como um adulto que está precisando, né, fazer algo assim que vai ocupar tempo e espaço da vida dele, porque isso vai gerar um resultado lá na frente, não tem maturidade suficiente para se dedicar aos próprios objetivos, não dá valor suficiente para aquilo que ele realmente gostaria de ver um resultado em vida. Não sabe se concentrar, lê, não entende nada. Exatamente, não sabe desenvolver um planejamento, né? Não sabe cumprir uma meta. E aí depois, lá numa outra fase da vida, a pessoa não recebeu aquela estimulação para ser educada a como se comportar da melhor maneira numa fase que é para ser muito bem aproveitada como a aposentadoria, né? A pessoa mais enrijece do que aproveita essa fase. Doutora, o papo é muito legal, muito interessante. Falar sobre a vida é importante, né? Uma delícia, Eu gostaria de agradecer bastante a doutora Alessandra Abreu Florentino, psicóloga e psicopedagoga aqui no Show Mais. O tema de hoje foi abrangente, não é? O Kant tem toda a razão. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Isso mesmo. Obrigado, até a próxima, doutora. Obrigada, Darcy. Vai um tchau para a América Latina e mais uma vez um forte abraço para os nossos telespectadores. Todo mundo me pergunta, mas vocês têm telespectador lá em Ushuaia, na Patagônia, Argentina?
temos telespectadores em Ushuaia, na Patagônia Argentina. Por isso, é todo por hoy. Gracias por la audiencia. No olvides tener show más los martes, miércoles y jueves, las 6 y 5 de la tarde en punto. Buenas noches. Chao, choles.